Olá, eu sou a Catarina Caramalho e este é o meu podcast de vinhos COP3. Hoje viemos até ao Douro, mais propriamente até ao Peso da Régua, a entrevistar a Maria Aguiar, que é proprietária do bar de vinhos Libátio. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada eu por estares aqui, teres vindo cá de propósito. A ideia foi tua e nós aproveitámos e acabámos por vir fazer este episódio em pleno bar, que é um espaço muito bonito, e obrigada por nos teres aberto as portas. De nada. Maria, como é que o vinho entrou na tua vida? Ora bem, o Libátio está na quinta da minha família, do meu avô materno, e o vinho me entra desde que eu era miúda, porque sempre se fizeram vindimas cá em casa. Eu nunca vi vindimas a serem feitas aqui no espaço do Libátio, que é uma antiga adega, mas sempre estive presente porque passava aqui todos os meses das feiras grandes. E depois, à medida que ia crescendo, não havia um ano que eu não viesse cá, mesmo com as feiras dos amigos e mesmo com a faculdade e outras iniciativas à volta, eu nunca deixava de vir cá, sobretudo nessa época. E fui sempre muito entusiasmada pelo meu avô a provar vinhos, a conhecer, a saber o que é que era o vinho do Porto, a partilhar isso com os amigos e a vê-lo a ele a partilhar também. E tive sempre esse interesse ao longo da minha vida como um hobby, até que depois deixou de o ser. Porquê Libátio? Libátio, então, voltamos sempre ao meu avô, na verdade, mas o Libátio é uma palavra em latim, que quer dizer libação em português, e o ritual da libação é um ritual da antiguidade grega, em que as pessoas derramavam o vinho no chão, no solo, ou seja, devolviam à terra, previamente antes de beberem, para partilharem com os deuses ou com alguém que já não estava cá presente, já tinha partido. Porque o ato de tu derramares e desperdiçares uma parte, estás no fundo obriga-te a lembrar essa pessoa, porque não estás a brindar, não estás a beber, mas estás a derramar. E achei um gesto super bonito, até porque depois entusiasmei-me e comecei a ler muitas coisas sobre o assunto, vi até os sítios onde inicialmente eles faziam e onde bebiam, que eram assim umas conchas, onde faziam um ritual, e isto depois foi adotado por muitas tribos africanas, tribos americanas também, de índios americanos, e eles fazem isso também, por exemplo, nos túmulos, hoje em dia, ou nos túmulos, sim, quando se enterra uma pessoa, também às vezes vertem um vinho para celebrar essa pessoa. Uau, que interessante, que giro. Porque um bar de vinhos? Podias ter feito a tua transição de carreira, não é? Uma vez que eras advogada. Sim, era advogada. Porquê um bar de vinhos? Olha, eu quando saí da advocacia não tinha nos vinhos uma área muito grande, não é? Tipo, vou mudar para os vinhos, sei lá o que é que isso é, não é? E tu sabes, é tão não é? Grande. É super, podes fazer muitas coisas. Eu vinha de uma área que exige muita formação, portanto vinha um bocadinho cansada de estudar, apesar de gostar muito, mas vinha um bocado cansada, portanto eu tinha que pôr as mãos na massa em alguma coisa, também precisava de remuneração, porque tinha que pagar uma renda, e estava a viver em Lisboa na altura, então acabei por ir trabalhar para uma loja online de vinhos, que me deu logo trabalho imediato, a seguir a sair do escritório, e para também começar a perceber, e comecei a fazer o W7 nível 1, comecei a ir mais a formações das revistas, que às vezes apareciam lá em Lisboa, comecei a frequentar mais bares de vinhos, ou seja, passei do hobby para a ação, comecei a fazer mais viagens relacionadas com vinhos também. Mas depois o grande trabalho que eu tive nesta área foi na Quinta do Valado como responsável comercial em Lisboa. Partilhava essa função, essa área com um amigo meu, que era colega e que ficou um grande amigo, e nessa altura despertou-me esta curiosidade de poder comunicar os vinhos às pessoas. Na altura comunicava só um vinho de uma família muito importante aqui do Douro, portanto também era um projeto que eu me identificava por ser desta região, mas percebi que ficava com vontade sempre que ia a provas ou sempre que ia a bares, que era isso que eu gostava de fazer, era ter um espaço onde eu pudesse comunicar as histórias e dar provas e beber copos. Ok, e nasceu assim? E nasceu a ideia de ter um bar, sim, Ok. mais de comunicar.
Sentes que todas as tuas viagens e toda a tua experiência influenciaram na construção deste bar de vinho? Sim, influenciaram a ideia, porque até te posso dizer que a ideia de ter um bar surgiu quando eu fiz uma viagem a Madrid, no mercado Lavapiés, que tinha um bar de vinhos muito, muito pequeno, que era assim que eu imaginava, e foi nesse momento que eu disse, eu quero ter exatamente uma coisa assim, um bar pequenino, em que eu consigo controlar a sala toda, 4 ou 5 mesas, e pronto, e de repente tenho um balcão de 8 metros, mas eu comecei, olha, isto já foi há muitos, muitos anos. Também isto jogaste foi... com o espaço que tens. Sim, exatamente, tens toda a razão, e essa foi a seleção também, agora mudando de assunto, mas eu, quando vi este espaço, pensei que tem que ser aqui, por ser aqui na região e por ser aqui neste sítio, porque era mais fácil se fosse no Porto, não é? Ajustar um espaço, os metros quadrados que eu quisesse, mas acho que fez sentido ser aqui. Mas então foi nesse dia, que isto acho que foi para aí em 2018, e eu decidi que queria ter, ou seja, comecei, quando tu sais para trabalhar na área, sais um bocado sem rumo, então depois comecei a focar mais e a centrar-me, e também aí centrei mais nas viagens que fui fazendo. Por isso, mesmo com namorados que tive, ou assim, planeava as viagens e tentava sempre meter os vinhos lá para o meio, eram provas, eram visitas a adegas, era o que quer que fosse, estava sempre presente, e mesmo viagens minhas sozinha, tudo o que eu recebia era para viajar aos fins de semana, para ir visitar produtores nacionais também, não era só no estrangeiro, mas para tentar embarcar nesse mundo, no conhecimento. Já estava aqui mais a falar dos produtores, porque também são muito importantes, porque compõem a minha oferta de vinhos, mas na parte que tu perguntaste, desculpa ter desviado do influência em fazer o bar, sem dúvida. Eu consigo dizer imensas coisas que estão aqui, que vêm especificamente de sítios que eu vi. Okay. Em Madrid, em Itália, em estar num sítio e reparar que eles têm umas mantas para as pessoas na esplanada que são postas num sítio específico, não sei, detalhes, exatamente, tudo isso eu vou reparando, de repente vou à app das fotografias do telefone e vejo coisas guardadas que nem percebo muito bem o que é que eu fotografei, mas às vezes é só uma arca frigorífica que tinha um estilo bonito e eu gostei, portanto tento guardar o máximo possível de coisas para depois saber bem o que é que queria fazer aqui. E foi difícil escolher este espaço, ou quando começou a surgir a ideia de que ia ser um bar de vinhos, começaste a pensar que seria aqui, por causa das tuas raízes familiares? Sim, foi exatamente isso. Tinha que ser aqui. E depois foi moldando com o arquiteto que me ajudou a projetar, que projetou este bar, mas eu ajudei na medida em que tentei. A minha única exigência foi mesmo ter o balcão, porque para mim tinha que ter este lado de taberna e de ter um sítio comunitário. E esta proximidade com o cliente, claro. Isso também é importante e também reflete não só as viagens e ter vivido muito tempo sozinha em Lisboa, os sítios com balcão sempre foram os meus melhores amigos. Eu ia, bebia um copo, falava se me apetecia, não falava, e é muito isso que também eu gosto de criar aqui e que sinto que a comunidade está a aderir. Mas o que é que eu pensei mais? Foi este espaço que convidava muito a ter uma coisa de porta aberta, sendo muito ser diferente, ser escuro, mas ao mesmo tempo é confortável estar aqui, não é aquele escuro que tu te sentes com medo de entrar, não é? É convidativo. O que é que és que as pessoas sintam quando entram aqui dentro? Olha, que se sintam à vontade, que respeitem quem trabalha aqui também, que é muito importante. Achas que isso é preciso ser relembrado quando envolve serviços, não é? envolve álcool, serviços, e a nossa área de hospitalidade acho que é um ponto que tem sempre que ser relembrado. E nós trabalhamos só 2 raparigas aqui neste momento, portanto é muito importante. Nós abrimos das 5h30 em diante, eu não coloco um limite de horas assim muito fixo, porque às vezes vou jogando consoante a sala estar bem, as pessoas estarem bem, e eu espero que as pessoas sintam aqui com vontade de descobrir a diversidade de vinhos que eu tenho, comparativamente se calhar com o que encontram no restante de Douro,
que sem prejuízo não serem, são vinhos igualmente bons, mas acho que às vezes pecam por que se focarem sempre no mesmo estilo ou no mesmo tipo de produtores, e eu tento trazer produtores... Quais são os teus critérios na seleção de produtores para aqui? Produtores que eu conheço, com que eu me identifico na filosofia e na forma de trabalhar o vinho, não muito trabalhado, mas muito trabalhado, muito esforçado, muito suor, mas pouco industrial ou nada, na verdade. Projetos familiares que eu veja que há um... Estou a olhar ali para um, por exemplo, que é o Dominó do Vítor e da Rita, que são pessoas que também não são da área, começaram isto há muitos anos e cada vez que o tempo avança, melhor os vinhos estão a ficar, que eu vejo que cada vez que os visito compraram uma coisa nova para a adega, e isso a mim impressiona-me. Projetos com alma? Sim, sem dúvida. É isso. Sim, identifico-me imenso. Pois, com isso, claro. Nunca te assustou a ideia de trazer, ou seja, acredito que parte dos produtores que tu tenhas aqui não sejam tão conhecidos, isso parte do teu... Ou seja, é o teu papel, é dar a conhecer através das histórias. Isso nunca te assustou um bocado, do género, vou abrir um bar de vinhos e tens um trabalho extra, que é dar a conhecer pequenos produtores, ou seja, não trabalhas tanto com as marcas que são tão conhecidas. Claro. Sim, acho que é um trabalho extra, mas é o que me dá mais prazer e gozo de dar voz a esses produtores. Ou seja, ter aqui presentes produtores da Lijó, produtores também de outras regiões, que é uma coisa que eu acho fundamental, é as pessoas e mesmo os produtores e quem nos visita aqui, seja estrangeiro ou sejam as pessoas de cá, também saberem que o vinho não existe só no Douro e que é giro provar um arinho dos Açores e saber que existem vinhos mais leves no Alentejo, e então também quebrar aqui um bocado alguns preconceitos. E o vinho é cultura, portanto as pessoas têm que estar abertas a provar tudo, mas não, acho que é difícil para mim, ok, apresentá-los, mas mais difícil é para eles que se calhar estão menos presentes nos segmentos e como também não são comercializados em grandes superfícies, acabam por ter que trabalhar mais o mercado, portanto, claro, ainda bem. Acaba por ser o teu papel, acaba por ser também o papel do Copo 3. Claro, exatamente, que também dar voz. Muito, exatamente, dar voz. Como é que vês o papel dos bares de vinho na educação do consumidor? Ou seja, sentes que acabas aqui por passar alguma literacia vínica? Sim, sem dúvida. E neste fim de semana falamos sobre isso com os clientes ingleses, que são muito mais consumidores do que nós de Porto. Aliás, eles eram, pai, 4 casais e todos eles têm Porto em casa. E temos que aprender com eles. Temos que aprender com eles, sem dúvida. E eles não sabiam que o Porto se deveria beber a uma temperatura mais fria. E para eles a experiência foi totalmente diferente. Até beberam o Porto com uma tarte de amêndoa e estavam deliciados, porque faz toda a diferença, não é? E são coisas de serviço que se vão aprendendo pronto, eu não sou sommelier de formação, mas ao ter trabalhado estes anos nestas áreas todas, fui ganhando essa literacia e eu tento passá-la ao máximo, bem como as regiões. Tenho sempre um mapa para mostrar às pessoas de onde é que estamos a beber o vinho, mesmo dentro do Douro há 3 Douros diferentes. Exato. Tentar explicar onde é que nós estamos e de onde é que o vinho que eu estou a servir vem, que às vezes não é do mesmo sítio. E os solos, pronto, aí entramos. Felizmente também tenho a Diana, que também está em enologia, portanto ajuda muito a transmitir toda essa parte muito educativa e que eu acho importante, e as pessoas interessam-se, gostam de saber. Que tipo de consumidor é que frequenta aqui o Libatio? Olha, felizmente cada vez mais locais, já há muitos regulares, que é ótimo, já temos aqui uma pequena comunidade que me deixa sempre feliz de sentir que vem cá fazer do bar o sítio da quinta ou o pit stop antes de irem beber uns copos para Lamego, de várias idades. E depois os produtores, seja os que eu trabalho, seja outros que estão curiosos. Os produtores também me enviam sempre pessoas que os visitam, exportadores, comerciais da área, acabam sempre por dizer, vão lá beber um copo à Maria, porque vão beber um espumante ou vão beber outra coisa antes de seguirem viagem.
A Régua tem essa vantagem, não é? Tem muitos hotéis, tem muita hotelaria, muita gente fica aqui com um ponto de partida para se distribuir pelas visitas ao Douro, portanto, claro que também tem muitos estrangeiros e, na verdade, os feedbacks e os reviews e o passa a palavra tem-me ajudado bastante a ter pessoas completamente do nada que encontraram o bar no Google Maps por ter bons comentários. Ok. Existe alguma faixa etária ou várias? Várias, mas sim. É um bar só de jovens? Mas é várias faixas etárias, sim. Okay. Mas eu diria sobretudo dali dos 30 em diante. Sim, okay. Dos 30 em diante. Continuando aqui na parte dos clientes, já tiveste clientes que entraram sem saber nada, não é? Nestes 2 anos e meio que o bar tem? Quase 2 anos. Okay, não, quase 2 anos, sim. Ok. Já tiveste clientes que entraram sem saber nada e hoje em dia já sabem falar sobre vinho, já têm algum conhecimento que foi passado aqui dentro? Acho que, olha, não sei, eu tenho uma forma de apresentar os vinhos muito informal. Por isso acho que isso também pode ser uma coisa que eu esteja a pecar. Não, isso é bom. É bom, obrigada. Sim, sim. Mas o que eu sinto é que ele já não... ou seja, aquelas pessoas que vinham para o copo de vinho assim mais básico já são mais exigentes, já começam a cheirar, a saber que aquele estilo não gostam. Eu depois também sou muito pressinha, já antecipo e digo, este aqui que está aberto não vai gostar, então não devia fazer isso. Fazemos muito com o vinho verde tinto também, eu e a Diana, que é eu servir um vinho tinto e dizer só depois que é um vinho da região dos vinhos verdes. Boa! E isso é ótimo, porque acaba o complexo, porque as pessoas adoram o vinho, é fresquíssimo, então para esta altura tem uma acidez super equilibrada com a fruta, porque hoje em dia já não se fazem tantos vinhos maus engarrafados da região dos vinhos verdes. Hoje em dia a região dos vinhos verdes tem vinhos incríveis e então isso tem sido positivo, acho que as pessoas vão aprendendo isso, portanto, quebrando essas barreiras. E tem um casal em concreto que a senhora não bebia nada de especial e hoje em dia já é uma cliente assídua e volta sempre para provar vinhos diferentes, e é isso, as pessoas hoje em dia já quase não pedem cerveja ou cidras, não, eu quero um vinho, eu estou aqui, quero beber um vinho, quero aprender, quero beber um novo. Que bom, confiam em ti. Sim, faço gestão. Sim. Já vou em 400 referências aqui que já passaram por cá, 400 saltos tranquilos, portanto já nem estou a contar com a outra lista dos fortificados. Portanto já é muita coisa. Qual foi o maior desafio até agora e a maior conquista? Ou qual é o maior desafio? Olha, para mim a maior conquista e o que mais me deixa feliz vou voltar a repetir, é sentir que os locais, ou seja, eu abri isto a achar que ia fechar tipo 3 meses. Sério? Achar que não era possível, porque não havia pessoas, e então eu só estou a fechar fevereiro neste momento, que é uma coisa bastante natural até em toda a hotelaria aqui da região, escolher um mês dos meses de inverno para fechar, porque infelizmente o tempo não convida muito às pessoas fazerem coisas nessas alturas. E a minha maior conquista é essa, é ter 11 meses a trabalhar. Claro que não são tudo rosas e flores e os meses são complicados, não é sempre fácil, mas estar aberto é bom, ter a porta aberta e as pessoas também de cá não sentirem que eu só abro a porta para receber nos meses que sei que vou ter muita gente a entrar, porque vão existir estrangeiros aqui a circular pelo Douro. Acho que sentir que consigo ter isto aberto mais tempo é muito positivo, é uma grande conquista. O maior desafio, não sei, sei lá. Eu acho que o maior desafio é gerir tudo o dia-a-dia, é eu gostar muito de trabalhar na sala, ou seja, gostar muito de estar aqui das 5h30 em diante, mas saber que também tenho que estar muito operacional desde as 9 da manhã do dia seguinte, porque há sempre muita coisa para fazer, muita coisa para limpar, muita coisa para arrumar, muitos estoques para rever, encomendas, telefonemas. Depois gosto muito também de aceitar coisas fora, gosto muito de levar o Libátio às costas, fazer pop-ups em Lisboa, pop-ups no Porto, para onde me chamam. Eu gosto sempre de levar o bar, porque também é uma forma de fazer
relações públicas em movimento e eu gosto disso. São extremamente importantes. E é importante, tento fazer isso nas folgas, claro, mas às vezes não dá, então depois acaba por condensar tudo e esse é o meu maior desafio, é ter uma melhor gestão do dia. Enquanto que acho que eu procuramos todo, sim, mas enquanto me dê prazer, sim. Normalmente, quando queremos fazer tudo, sentimos que não conseguimos gerir. Claro, mas depois olhamos para o que fizemos e eu começo a ver o calendário e digo, nós já fizemos muitas coisas, portanto, pronto, Maria, calma, está tudo bem. Como é que vês o Libátio daqui a 5 anos? Eu espero... Já passou muito mais de 3 meses. Sim, exato. Espero que continue de porta aberta, espero que já esteja mais, como se diz, mais pulverizado pela região. Eu sinto que algumas pessoas ainda não conhecem daqui. Acho que tem que ver também com, falta de eu não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, de esforço meu também de ter que fazer esse acompanhamento junto dos hotéis e junto dos alojamentos da região e da restauração também. Mas gostava de ver o Libátio mais proliferado por aí, como sendo mesmo um ponto de referência, de passagem numa vinda ao Douro. Sim, eu sou de Viana do Castelo e ouvi falar do Libátio. Isso já é muito bom. É muito bom, é mesmo. Às vezes são os bom. de cá que ouvem menos. Acho que também tem esta questão de estar aqui um bocado mais isolado, numa rua onde não tem comércio à volta, que ao contrário dos restantes sítios no Douro, mas as pessoas chegam cá. Sim, o facto de terem que vir quase a propósito, claro. Acaba por ser também gratificante. Sim. Pode provavelmente ser mais difícil conseguir clientes, não é? Tens este trabalho de comunicação que tens que fazer, claro, com mais consistência, mas quem vem, sabes que vem com um propósito. Sim, e depois sentir também que quem vem volta. Isso é incrível. É excelente. Turistas que voltam de um ano para o outro, clientes, tenho uns clientes de Vila do Conde que vêm cá imenso, um casal de Lisboa também que já veio cá 3 vezes, ou seja, eu fico babadíssima com estas atitudes das pessoas, fico mesmo feliz. Eu acho que este é o bar de vinhos, não um bar de vinhos, sabes? Por causa de toda a envolvência. Do envolvente, sim, para obrigada. Quem gosta de histórias, para quem gosta de coisas diferentes, de sítios diferentes, foi também que nos levou a vir cá e a gravar aqui dentro, foi precisamente por causa disso, por ser tão diferente, o facto do chão, tudo, toda a envolvência, as pipas, estás de parabéns. Obrigada. Olha, alguma história engraçada ou inusitada que envolva vinho e clientes? Vinho e clientes? Sim, aqui dentro. Obviamente tem que envolver vinho, não é? Deixa-me ver se eu me lembro. Há muitas que me envolvem a mim diretamente, que é o cansaço de fechar e deixar aqui perdidas as sapatilhas e no dia seguinte, porque descalço-me e fico aqui, pronto, não tenho vergonha nenhuma de dizer. E vais embora descalça? E de repente, sim, vou embora, porque entanto eu vivo aqui muito perto e então basicamente... Tens de estar muito cansada. Tenho que estar muito cansada, ou também com muitos copos, então de repente chego e estão umas botas aqui no meio, isso foi assim inusitado. Já aconteceram algumas situações, felizmente não muitas, não muito agradáveis com clientes, mas isso acho que faz parte do nosso trabalho, já estou nisto há muitos anos e já é expectável, infelizmente. Acho que tem a ver também com falta de respeito do sítio onde estamos. Acho que tem a ver com nós, ao sermos mulheres, a transmitir este tipo de conhecimento ou a sermos um bocadinho mais resguardadas em alguma forma de falar, faz com que as pessoas fiquem mais chateadas. Bom ponto. Tocaste aqui num bom ponto. O facto de tu seres mulher, e um dos compromissos que eu fiz com o COP3 é convidar mais mulheres. Portanto, quando vi que tu eras a proprietária e que eras também uma mulher, não é assim? Obviamente que tenho que a convidar e tenho que lhe dar voz. Sentes alguma dificuldade? Sim. Acho que isto é impossível não se falar, não é um tema cansativo, que já passou de moda, que isto existe e é um problema e é um problema ao balcão, efetivamente. Já tive clientes aqui que se foram embora a dizerem-me: eu não estou a perceber como é que tu aguentaste ouvir o que ouviste.
E isso é... Pronto, não queria estar com este tema, mas acho que é importante também falarmos um bocadinho sobre isso. Porque foi num dia que eu estive no limiar de expulsar uma pessoa, já expulsei 2 daqui, por serem extremamente desagradáveis, e essa estava ali no limiar, mas no limiar de eu não ter que responder, então de ir passando. Mas as pessoas, inclusivamente, no final perguntaram-me: eu não sei como é que tu suportas e aguentas, e nós não temos mesmo que aguentar. E o espaço em que eu estou e abro a porta é um espaço de respeito, e se as pessoas não respeitam aquilo que eu proponho ou que eu penso sobre a forma de estar, não são bem-vindas aqui. Exato, e eu não tenho mesmo medo de dizer isso, porque eu não vou mesmo agradar a toda a gente, por isso está tudo bem, claro. E amigos como antes, e pronto, é isso. Agora, claro que ser mulher é complicado, é ouvir: mas falta-vos um homem aqui, mas chegas lá em cima, sei lá, isto estou a dizer o mínimo para não dizer as coisas mesmo feias, mas pronto. Eu compreendo perfeitamente, porque eu também trabalho com clientes, não é? E acho que passei a encontrar muita mais paz quando comecei a ter ousadia de expulsar. E de responder e de não ter medo de... Quando eu comecei a expulsar, eu pensei: não, este é o meu limite, por isso não aceito que sejam desagradáveis comigo, claro. Portanto, não és bem-vindo aqui, não entra na filosofia, não espaço, entra na filosofia. Podes sair, sim. Sim, isso dá-nos muito mais paz. Sim, muito sem mais, dúvida. Sim, porque tu sabes aquilo que tu queres. Claro. Sem dúvida. Claro. Muito bem. São assuntos importantes, efetivamente, serem falados. Sim, e estamos a falar aqui com um sorriso na cara como se fosse espetacular, mas a verdade é que são situações também difíceis. Sim. Porque depois temos que ficar a pensar se fizemos bem, o que é que dissemos, temos dúvidas também mesmo da nossa postura naquele momento. Eu uma vez fiquei com dúvida, inclusivamente, daquilo que tinha dito, daquilo que tinha ouvido. Ou seja, se efetivamente aquela pessoa tinha sido assim tão desagradável. E depois eu percebi que ele tinha sido mesmo desagradável porque uma pessoa tinha-me dito: sim, eu até escrevi a um amigo que ele te disse isso. E eu: bem, mas e tu não me defender? E tu não fizeste nada? Porque, entretanto, bem, isto foi uma situação... Isto dava uma grande conversa. Dava uma grande conversa, mas estás a entender aquela pessoa pôr em causa que eu não tinha ouvido exatamente o que ele tinha dito, e eu própria fiquei com dúvidas, então é complicado. Estamos quase a terminar e vou-te fazer aqui uma sequência de perguntas rápidas. Ok? Vamos lá ver. Vinho branco, vinho tinto ou vinho espumante? Tinto. Copo na mão ou garrafa à mesa? Garrafa à mesa. Um bar que admiras? Black Sheep. Boa. Um vinho para esquecer um dia mau? Um vinho para esquecer um dia mau. Uma manzanilha. Ok, de Reiras, da zona de São Lúcar. Boa. Um vinho para celebrar o amor ou a amizade? Champanhe. Champanhe, boa, muito bem. Se pudesses mudar alguma coisa no setor da restauração hoje, o que é que seria? O que é que mudarias? Olha, no sentido prático da coisa, a questão dos copos é muito importante. Acho que cada vez mais é muito importante os restaurantes que já programam boas cartas de vinho têm que ter copos em consonância com isso. Acho que, infelizmente, às vezes ainda encontramos sítios que isso não acontece. Não é preciso teres uma grande escolha de copos, mas basta 2. Exato. Até porque hoje em dia para espumante já não se usa, não é? O flute. Portanto, acho que é importante ter pelo menos 2 e um copo para fortificados. Pronto, já vou em 3. Já é muita despesa para muitos sítios, mas acho que é importante e acho que isso faz... O cliente está exigente. Está exigente nisso, está exigente na temperatura dos vinhos, portanto acho que é importante termos esse cuidado. Eu apostaria uma mudança na restauração, assim, bem, nem vou falar na crise que todos sentimos, à qual eu tenho imensa empatia, porque tenho uma sorte e um privilégio de estar numa casa de família e ter um negócio próprio e as coisas me estarem a correr bem, por também ter muita ajuda, e isso é importante também referir. Mas fruto também muito do teu trabalho. Sim, fruto do meu trabalho, mas também com muita ajuda e ter os meus pais e a minha família que acreditou em mim e que abria assim um espaço vinda do nada, não é? Mas acho que é muito importante nós olharmos para aquilo que os nossos concorrentes têm de bom, e nisso falo, os concorrentes para mim nunca são os nossos vizinhos, são sempre os países vizinhos, e Espanha tem, neste caso, fortíssimas iniciativas, nos que eu conheço melhor porque são os que eu vou mais, as feiras de vinho na Andaluzia e na Galiza,
fruto também das escolas e do incentivo das regiões vínicas, ou seja, há todo um setor que está-se a mexer para as coisas acontecerem, e eu não sinto que, sobretudo aqui no norte de Portugal, isso acontece, tanto nos institutos como nas escolas de turismo, uma formação em rede mais dinâmica, com Instagrams de verdade, não é? Com coisas que comunicam de vez em quando, com coisas feitas em inteligência artificial, quer dizer, isto consistência na é preciso consistência, é preciso consistência, verdade, e é preciso eventos. Eu fui a um congresso de vinhos de Jerez, e é por isso que eu te falei dos vinhos de Jerez, e de Manzanilhas, em Sanlúcar e em Jerez de la Frontera, completamente gratuito, só para ter formações durante um dia inteiro e palestras com as pessoas que mais sabem de vinho. No final fizemos provas, saí de lá com um tote bag, com cadernos, com informações, com todos os tipos de vinho. Ou seja, não são propriamente as marcas, tem que ser a região, a trabalhar para todos. Exatamente. E a Galiza a mesma coisa, também há feiras incríveis lá a acontecer e também escolas a promoverem mais esse género de constante formação do setor do vinho. Maria Aguiar foi a minha convidada de hoje. Obrigada, Maria, por esta conversa tão boa. Obrigada, Catarina. É importante agradecer aqui ao Rui, que está do lado lá das câmaras, a registar toda esta envolvência. E agradecer a si também por ouvir esta conversa e por acompanhar este pequeno projeto que é o COP3. Um brinde. Um brinde. Boa. Saúde.